Oi, gente, bom dia. Hoje eu quero meditar um pouco, né, com vocês, uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 5. E antes de começar, eu quero já de antemão já estar agradecendo a todos que têm acompanhado, né, os vídeos, têm ouvido, e eu espero que essas mensagens tenham servido para edificação de nossas vidas, né? E que vocês continuam ouvindo, tá? E dando suas opiniões, né? Dando seu testemunho, de que forma que eu gostaria muito de saber de que forma que essas mensagens têm chegado e alcançado cada uma da vida de vocês que têm ouvido, que têm separado um tempinho para poder ouvir essas mensagens. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Naamã, né? Segundo as Reis, no capítulo 5, e o versículo chave para essa passagem, eu queria meditar lá no versículo 10, que diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, mandou a Naamã, né? Um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornarás e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôs-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso, que no caso aqui era Naamã, né? E o versículo primeiro, né, ele começa falando sobre Naamã, que era Naamã, né, que era um chefe muito respeitado do exército da Síria, era um grande homem, né, diante do seu Senhor, e respeitado, né, pelos assírios, porque o Senhor já tinha dado grandes livramentos, né, através de Naamã para aquele povo. E a Bíblia deixa claro já no primeiro versículo, né, que ele era um varão valoroso, ou seja, que tinha grande valor, tinha grande importância ali pro povo assírio. Porém, ele sofria de uma doença, né, que era a lepra. E para quem não sabe, a lepra naquela época era quase como a AIDS, né? Foi uma doença mais temida na época, pois as pessoas que eram cometidas por essa doença, ela ficava isolada, né, da sociedade, ficava afastada das pessoas, porque era uma doença altamente contagiosa, né? E algumas formas em muitos casos, né, chegava a ser incuráveis. E em sua pior forma, essa enfermidade levava até mesmo à morte, né? Muitos leprosos eram forçados a sair da cidade, permanecer em acampamentos de quarentena, né? E o fato de Naamã manter o seu posto, né, de chefe do exército, teve provavelmente aí duas razões, né? Porém, o que eu quero deixar, né, para a nossa meditação é quando o impossível ele acontece em nossas vidas, né? Como que Deus usa as pessoas, né, para falar aos nossos corações, para nos trazer o espiritual para a nossa vida. Naquela época, na Síria, havia um acordo de paz, né? Não necessitava que houvesse guerras. Eles tinham chegado, né, vamos dizer assim, a um denominador comum com cidades próximas para que não houvesse guerras nenhuma, mas não era o que ocorria naquele tempo. Tinha um acordo, porém não eram cumpridos. Eles não guerreavam dentro de suas cidades, né, mas havia conflitos nas fronteiras. Eles saíam para guerrear nas fronteiras de sua cidade, digamos assim. Porque o homem, ele sempre quer mais, né? Ele, na verdade, ele nunca está satisfeito com o que tem, né? Era para estar vivendo em tempos de paz, mas sempre estavam procurando novos desafios. Não queria, estava, na verdade, querendo guerra. Tudo isso, né, por causa da lepra, que traduzido, né? A lepra, o lado espiritual, se trata de pecado, né? Se trata de um homem material que não tem, né, não sente a necessidade ainda espiritual, não teve um encontro com Cristo e, infelizmente, né, a lepra ela corrompe o homem, faz do homem, né, uma figura soberba, orgulhosa,
confiante em si mesmo, né? Uma pessoa egocêntrica, quer sempre mais, né? Não tem limites para os seus desejos, né? Por isso eles acabavam guerreando mesmo tendo esse acordo. Eles queriam mais ouro, mais prata, queriam mais reinos, queriam conquistar mais espaço, né? E era assim que eles viviam. Mas em meio a essas guerras e afronta, né? E uma dessas guerras que Naamã vai, eles acabam raptando uma menina, né? Mas essa menina não é uma menina qualquer. Mesmo tendo sido raptada, né? Tornando-se escrava na casa de Naamã, a fé dessa menina ela não se abalou em nenhum momento. Era uma garota que servia a Deus, que tinha sua fé convicta em Deus e que mesmo tendo passado por todo esse processo de sequestro, ela continua com sua fé firme, não se abala e mesmo tendo se tornado escrava dentro da casa de Naamã, após ter sido raptada, ela não foi contaminada pela lepra, ou não foi contaminada pelo pecado, não abandonou seus princípios religiosos, não abandonou a sua conduta espiritual, né, que a fez cativa, né, de tal forma que ele não a maltratou, né. Sabíamos que os homens naquela época, o tipo de pessoas que maltratavam, estrupavam, fazia mal às pessoas, mas Naamã leva essa menina para sua casa, né, e torna a sua serva, né? A fé dessa menina ela continuava sempre viva, eficaz, confiava sempre, continuou confiando em Deus, crendo em Deus e sabe que ela sabia muito bem que ainda tinha profeta na terra, tanto que ela fala para Naamã, para que vá até Eliseu, né? Ele chega, né, o profeta Naamã a Eliseu através dessa menina. E o que acontece? Naamã, ele escuta, né? E em nenhum momento ele critica essa menina. Ele tinha algo especial naquela menina, né? Creio que ele consegue identificar isso, porque em nenhum momento ela questionou, né? Ele a ouviu. E foi sim, né, ter com o rei para que pedir autorização, né, para que fosse até Naamã, né? O versículo 2 diz assim, ó: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria de sua lepra. Ou seja, ela conhecia que tinha um profeta. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é a terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou em sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste, levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã meu servo para que restaures da lepra. Então o próprio rei, né, ele libera Naamã para que vá de encontro a Elias, né, esse profeta, né, que buscava, que servia a Deus e que podia, né, cria que aquela menina acreditava que aquele profeta era capaz de trazer a cura para Naamã através do Senhor Jesus Cristo. Então, Naamã, então, ele tinha uma vida dupla, né? Vamos dizer assim. Nas ruas, ele era um herói, o preferido do rei, aplaudido pelo povo, um homem honrado pelo povo. Mas ao chegar em sua casa, entrar em seu quarto, a lepra estava no seu corpo, né? Estava em sua mente, a lepra vinha à tona, né? Na sociedade, para as pessoas, ele tinha uma vida normal, né? Vivia como um chefe de exército, como qualquer um outro, como se não tivesse nenhum problema, né? As suas roupas tampavam aquela lepra, mas quando ele chegava em casa, ele se dava conta de sua enfermidade. Hoje, né, o que mais temos, o que mais vemos são pessoas que vivem exatamente dessa forma. São pessoas que estão leprosas espiritualmente, né, que vivem de aparência, mas que sabem perfeitamente que o seu interior está leproso, precisa de cura, né? Mas ainda não nem sabem, né, que existe apenas um Deus que pode restaurar, que pode curar, que pode livrar da morte. Então, Naamã chega até Elias, né? E Elias então ordena que ele vá até o Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Só que o problema, né, é que as águas era suja, né? A água do rio era suja.
E Naamã não quer ir até o rio para poder mergulhar, né? Por se achar grande, né? Falando em termo material, devido à sua posição, poderia ter apresentado para ele um rio melhor, um rio com águas limpas, e ele, a princípio, se recusa, né? Houve, então, que apenas colocasse a mão sobre ele, ele recebesse a cura, sem precisar fazer grandes coisas, né? Sem precisar ter que dar 7 mergulhos, né? Só que ele ainda não tinha entendido o que poderia acontecer e quais os objetivos daquele mergulho. Quando nós mergulhamos, nós descemos. Então, para nós crescermos espiritualmente, para nós estarmos diante de Deus, é preciso que nós descemos, é preciso que nós humilhamos. Esse é o significado de 7 mergulhos. A cada vez que nós descemos, a cada vez que nós nos humilhamos, nós conseguimos aproximar mais de Cristo. Não adianta nós querer servir a Cristo e continuar com o nosso orgulho, com a nossa soberba, né? Continuar pessoas que querem ser, como é que se diz? Pessoas que confiem em si mesmo, né? Porque, como diz a Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar em Cristo, né? Apenas em Cristo. Então, depois de tanto resmungar, né, ele aceita e vai até o Jordão. Jesus Cristo, ele representa o nosso Jordão. Jordão, o significado de Jordão é aquele que desce, né? Precisamos tomar uma decisão imediata, não questionar as ordens divinas, mergulhar logo no Jordão, descermos logo, ou então essa lepra ela pode nos matar, tanto fisicamente como espiritualmente. Quando nós não descemos, quando nós não nos humilhamos, a nossa vida espiritual é um fracasso. E automaticamente, quando nossa vida espiritual está abalada, nós não conseguimos tomar boas decisões, né, no mundo material, né? E Naamã se achava importante demais para mergulhar em um rio barrento, mas o prepotente Deus sempre vai abater. Então não deixe que a lepra se alastre por causa da prepotência, por causa do orgulho, da arrogância. Ou vai chegar o tempo que vai ser preciso se retirar e ir para o vale dos leprosos. Ou descemos, ou a lepra cada dia vai nos consumir e nós precisamos ficar isolado. E quando se fica isolado, então a coisa vai piorar, porque a consequência é a morte, né? Como eu falei, a lepra era uma doença grave, tanto quanto a AIDS é hoje. E se não se faz um tratamento, vai à morte. Assim também é o leproso. E o leproso, espiritualmente falando, vai acontecer a mesma coisa. Então, não importa a história que nós temos na igreja ou a posição que nós temos diante da sociedade, se deixarmos a lepra entrar em nossas vidas, tudo aquilo que levou anos para nós construir, tudo aquilo que levou anos para nós conquistar, será destruído em questão de dias, tudo por causa da prepotência, tudo por causa do orgulho. Qual tem sido o seu Jordão? Enquanto você não mergulhar no Jordão, Deus não vai poder te exaltar. Deus não vai poder trabalhar na sua vida. Ou aprendemos a descer, aprendemos a mergulhar, ou a nossa vida espiritual vai sempre de mal a pior. O que o Naamã não queria fazer, Jesus fez. Jesus ele foi batizado exatamente no Rio Jordão. E Naamã não queria mergulhar no Rio Jordão, né? Nessas mesmas águas sujas e barrentas que Naamã não queria mergulhar, o Senhor Jesus entrou, humilhou-se para nos dar exemplo de humildade, né? Jesus Cristo, o melhor exemplo para nós, né? E lá em João 12, 24, diz que há coisas que tem que morrer para que deem lugar à vida. Então tem coisas em nós que precisam ser mortas para que nós possamos reviver, para que nós possamos viver para Cristo, para que nós possamos ressuscitar. Quantos mortos estão hoje, né? Porque não quiseram apenas descer. Se o orgulho não morrer, não vai nascer o perdão. Se a inveja não morrer, não vai nascer a cooperação. Se o ódio não morrer, não vai crescer o amor em nossas vidas. Se o orgulho não morrer, não vai nascer o aprendizado, a comunhão. Se a guerra interior que há dentro de nós não morrer, jamais vai haver a paz. Então, há necessidade dessa morte material para que nós possamos viver o espiritual nas nossas vidas. E isso é importante. Tudo isso acontece a partir do momento que nós deixamos o nosso orgulho de lado,
né? Ele, Naamã, ele com certeza já havia procurado vários meios para sua cura, né? Porque ele era rico, ele era influente, deve ter procurado ali os melhores médicos, né? As curandeiras daquela época, né? Como era tratada, mas os resultados já sabemos. Foi um fracasso, né? Procurou a cura em lugar errado. Talvez você esteja do mesmo jeito, procurando a cura em um local errado. Até que ele dá atenção à simples palavra da menina, né? De uma jovem serva de sua casa. Talvez você não tenha dado importância para a voz que você tem ouvido. Talvez você não tenha dado importância, né? Para aquilo que Deus tem falado para você. Simplesmente pela prepotência, ou pela arrogância, ou pelo orgulho, mas que você possa dar ouvido à voz de Deus, dar atenção às simples coisas que acontecem ao seu redor, para que algo novo venha acontecer na sua vida. Somente o Cordeiro de Deus, ele é capaz de nos purificar de todos os nossos pecados. Não existe anjos, não existe demônios, não existe curandeira, não existe nenhum outro meio para que nós venhamos ter essa capacidade. Apenas Deus, né, é o meio para que nós possamos ser purificados e redimidos do nosso pecado, para que nós possamos ser sarados, ser curados de nossa lepra. Em João 1:29 diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né, que é Jesus Cristo, que morreu, que deu sua vida por nós, para que os nossos pecados fossem redimidos. Somos todos pecadores? Somos sim, todos nós temos o pecado aqui dentro de nós, mas cabe a nós alimentar o nosso espiritual, para que os pecados não venham a ser desenvolvidos, para que o fruto do pecado não venha a ser desenvolvido em nós, para que nós possamos vivermos, ter uma vida espiritual com Cristo, né, e o pecado ele não venha a se desenvolver. E esse pecado ele se desenvolve quando nós alimentamos a nossa carne, então vai desenvolver os seus frutos, né? Nós vimos aí que o obstáculo para a restauração de namoro, o orgulho. Ele ficou indignado, ele esperava ser curado de outra forma, né? Precisamos reconhecer a nossa pequenez, a necessidade da graça de Deus, né? Lembra de Herodes? Se julgava tão grande, tão prepotente, mas morreu comido de bicho, morreu comido de verme, por não ter reconhecido a graça de Deus. Não importa, né, o que nós somos, não importa a nossa aparência, não importa cargo ministerial, quanto dinheiro que nós temos, mas precisamos ficar alerta, não deixe que a lepra venha nos matar, né? É melhor perdermos a admiração do homem do que perder a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Quantas pessoas são criticadas por servir a Cristo, são taxados como loucos, né? Somos taxados, né, como maluco, mas deixa que chame de maluco, de louco, porque o que importa é estarmos com Cristo, né? Então, que nós possamos ficar atento, né? Porque os sintomas da lepra, eles são terríveis em nosso corpo, insensibilidade, né? Quantas pessoas já não sentem mais a presença de Deus? Quantas pessoas já não choram mais? Quantas pessoas já não glorificam mais? Quantas pessoas já não têm vontade mais de adorar a Deus? Ouve a palavra de Deus, ouve os louvores, mas não sente mais nada, não tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não tem mais sensibilidade de estar com Cristo, né? Foram contaminados pela lepra, mas Jesus apresenta para nós a cura, né? Ele manda que nós mergulhamos, que nós descemos. Deus convida a mergulhar, mas tem que ser no Jordão. A água barrenta, mas temos que mergulhar. Temos que mergulhar 7 vezes, né? Temos que ser persistente, né? O significado do mergulhar 7 vezes é persistência, é insistência, não desistir na primeira. Ele mergulhou uma vez, não viu resultado, mergulhou a segunda, não viu resultado, a terceira novamente talvez estava desanimado, tá brincando comigo, mergulhou a quarta, nada, somente na 7ª vez foi que Naamã foi curado. Então mergulhe, desça quanto for preciso descer, mas desça, se humilhe na presença de Cristo, porque aqueles que são humilhados, aqueles que buscam a Cristo, aqueles que descem, sabem que o Senhor Jesus Cristo vai exaltar, que o Senhor Jesus vai curar, que o Senhor Jesus vai restaurar. Então mergulhe e volte a ter a sensibilidade de ouvir a voz mansa do nosso Supremo Pastor. Mergulhe para que você volte a ter intimidade com Deus. Mergulhe para que a ferida do seu coração venha a ser cicatrizada. Mergulhe para que você receba cura, para que você receba libertação, para que você receba os dons de Deus em sua vida, para que você receba de volta aquilo que o diabo tirou de você.
tá? As manchas, né, que a gente vê que são outros sintomas que a lepra apresenta, são manchas que vão aparecendo com o tempo, né? Tem momento que é possível esconder essas manchas, mas chega um determinado momento que ela aumenta e vai ficar difícil de cobrir. O cristão que permite, né, que a sua vida espiritual venha se enfraquecer mediante os pecados, mediante os erros, mediante o afastamento de Cristo na sua vida, a consequência que vai ter são manchas. Davi, quando comete adultério, né, a gente vai ver que ele foi repreendido, né, pelo que ele fez, pelo que ele cometeu. Mas ele, o que tinha de excelente nele, que ele reconhecia o seu pecado, se humilhava, se quebrantava e voltava-se a ter comunhão com Deus. Ele reconhecia a soberania de Deus. Então, ele sempre se quebrantava, se arrependia e voltava a ter essa comunhão com Deus, porque ele reconhecia as suas falhas, reconhecia os seus erros. Então, ele descia e retomava a sua comunhão com Deus. A igreja de Jesus é da mesma forma. Ela é preciso que ela desça para que ela tenha essa comunhão com Deus. Então, que nós possamos, né, voltarmos a ter essa comunhão, voltar a nos humilhar perante Cristo, para que nós possamos sermos sarados. E que nós possamos meditar, né, nessa passagem. E que nós possamos, né, sempre, né, saber que para nós servirmos a Cristo, para nós estarmos pertinho dele, é necessário que nós desçamos, que nós nos humilhamos cada vez mais, para que nós possamos aproximar dele, para que nós possamos se livrar da lepra, né? Não importa quantas vezes você tenha que descer, não importa quantas vezes você tenha que se humilhar, mas desde que seja para humilhar debaixo da potente mão de Cristo, se humilhe, porque vale a pena estar na presença de Deus, porque Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso ajudador, Ele está sempre cuidando de nós, por mais que nós não vejamos, né, com os olhos materiais, mas espiritualmente Ele está sempre cuidando, sempre tratando de nossas vidas, sempre sarando nossas feridas. Então, vale a pena estarmos sempre aos pés de Cristo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para a nossa meditação no dia de hoje, que todos fiquem com Deus. Tenha aí um bom final de semana, que Papai do Céu possa sempre estar os abençoando, tá? Fiquem todos na paz.